E como hoje estamos diante a nossa sexta lição, com muita alegria queremos trazer a nossa lição de hoje. Uma vida cheia do Espírito. Que a paz esteja com todos vocês. Sem mais delongas, vamos logo direto ao assunto. O nosso texto bíblico básico hoje se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 21. Que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ore comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado. Em tudo queremos dar graças a Deus por todas as coisas boas que tu tem realizado. Ó Senhor Deus do universo, que o Senhor possa transformar o nosso coração, transformar a nossa mente, nos dando entendimento cada dia, para entender os passos que devemos seguir sobre nossa vida, com a orientação da tua palavra. Toma primeiro e último lugar hoje nesta lição e fala conosco, traz entendimento e discernimento para o que nós iremos transmitir nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz estejam sempre em nossas vidas. Hoje nós temos uma lição maravilhosa que fala sobre uma vida cheia do Espírito. A nossa sexta lição de hoje, ela nos traz, diante a nossa introdução, ter uma vida cheia do Espírito Santo requer de nós atitudes e disciplinas necessárias. E essa finalidade, isso não está relacionado a dons espirituais, e sim a uma constante atitude de dependência da atuação divina. É um desafio aos crentes, mas igualmente importante para a vida cristã, pois ou somos cheios de nós mesmos ou somos cheios do Espírito. Eu quero abrir aqui entre parênteses para acrescentar aqui nesta lição algo muito importante. Quando a lição está tentando nos explicar sobre esta vida cheia do Espírito, ela fala que ou nós somos cheios de nós mesmos ou somos cheios do Espírito. Nós iremos ver ao longo da lição algumas explicações inerentes a essa situação. Mas veja bem, existem coisas que as pessoas gostam muito de dizer, é do diabo, isso aqui, essa atitude aqui é do diabo, começa a julgar, dizer que a atitude é do diabo, e na verdade, o que muitas das vezes acontece é vontade sua, vontade da carne. Então, é necessário você saber fazer uma disparidade do que é a vontade sua e quando é uma tentação, que é a vontade do diabo, né? A intuição, a tentação do diabo para que você venha cometer tal coisa. Como também existe
uma vontade que é uma vontade da carne sua, e isto não é intuição do diabo, mas vontade sua da carne. Eu vou tentar aqui dar um exemplo. Eu estava hoje conversando com a minha esposa e era um assunto delicado. E aconteceu que um membro da família dela veio a falecer. E era de uma cidade circunvizinha, a cerca de 20 quilômetros de distância. E ela disse: olha, eu quero ir visitar o meu familiar. E eu disse: olha, realmente, um familiar seu, você está livre, você pode ir. E ela disse: você poderia ir comigo? Eu disse: olha, eu não vou, pode ir, você fica à vontade. E ali ela começou a tentar o contato com a pessoa para poder ir até o seu, o contato para poder ir saber e visitar o velório que estava acontecendo. E houve ali, não conseguiu contato com as pessoas que ela tentou ligar e não dava certo, nem ligação de WhatsApp, não dava nada certo. Enfim, ela foi pessoalmente à casa de algum parente para poder saber se essas pessoas iriam até o local. E aí eu peguei e disse assim: olha, eu sei que é um familiar seu, mas às vezes existem situações delicadas como esta, mas veja bem, procure se conter mais. Você tem aqui a sua família, você tem os seus filhos que precisam de cuidados, então você poderia deixar passar. E ela: não, é um familiar meu, eu preciso ir. E enfim, ela foi até a casa de um familiar dela e recebeu a notícia que o velório já havia acontecido e teria sido ontem. E ficou um pouco desapontada porque queria ter visitado o seu parente. E quando ela me disse, eu falei, eu não falei que você tivesse paciência, mesmo que você quisesse ir, não iria mais dar certo. Então, diante de situações como esta, eu peguei e disse: essa vontade que você queria ir, até se estressou um pouco comigo, isso foi da carne. Era um anseio, uma ansiedade da carne. E eu entendi a necessidade de visitar o parente, mas era uma necessidade da carne. Então, gerou até um pouco de discussão, uma coisa besta, básica. Mas, entende? Há discussões que são geradas pela intuição do inimigo de querer fazer o mal. Mas há discussões que são da carne. E as obras da carne são manifestas, as quais são porfia, que são pelejas, intrigas, dissensões, emulações. Isso são obras da carne. E as pessoas precisam entender que as obras da carne, elas são incitadas pelo inimigo ao que vocês venham a praticar. Mas elas não são as obras do diabo. É bom se fazer essa divisão, para que você não entre em confusão em achar que tudo é culpa do diabo. E às vezes pode ser, a ansiedade pode ser culpa sua e não do inimigo, que você tanto culpa por tudo. Então a gente tem que ter cuidado de não sair diante situações, sair culpando, achando um pretexto para você culpar alguém do que você está passando, sendo que aquilo é uma inclinação da carne. E a inclinação da carne, ela vem a gerar a morte. Vamos lá. Deu para entender esse exemplo? É um pouco cômodo, né? Assim, falar sobre falecimento em família, mas essa foi uma maneira de eu
demonstrar para vocês essa intuição da carne, né? Por mais que seja membro da família. Na Bíblia fala um relato em que Pedro pediu a Jesus para sepultar o seu pai. E Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, Pedro, vem e segue-me. O contexto é diferente, a explicação sobre sepultamento é diferente, porque naquela época não existiam esses velórios que nós temos hoje, né? O sepultamento acontecia semelhante ao que aconteceu com Jesus. O corpo era colocado dentro de uma tumba e o sepultamento acontecia quando você, depois de meses, você já ia lá, o corpo já tinha se decomposto e você então pegava aqueles ossos, colocava dentro de uma caixinha, uma urna funerária e juntava todos os ossos e ali você guardava em algum local específico em memória àquela pessoa. Então era para isso que servia as tumbas, né? Elas guardavam o corpo por um período de tempo, para que 1 mês, 2 a 6 meses, e quando iria-se àquele local para fazer o sepultamento, era para pegar os ossos, colocar numa urna funerária e destinar um lugar de descanso para sempre em outro lugar, não na tumba, para que você entenda o motivo que havia antigamente, né, na época de Jesus. Havia as tumbas, e nas tumbas existiam buracos na parede, quadradinho, parecendo umas caixas na parede, que aquilo era justamente para fazer o sepultamento dos restos mortais daquela pessoa que estava na tumba sendo reservada. Deu para entender? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Pense comigo, o que é ser cheio do Espírito? Eu quero dizer que está chovendo, então se houver algum som de chuva, é essa dádiva de Deus que em plena essa live está caindo chuva, tá legal? Olha, eu queria parabenizar aqui, está conosco na live o inexplicável Valdemar Apologético. Ele é enigmático Valdemar, é inexplicável consultor bíblico e anarquista na sintonia. Muito bem, seja bem-vindo, aluno fiel, assíduo, cadeira cativa nas nossas lições bíblicas discipulando. Estamos no 3º ciclo e ele está sempre conosco, desde o 1º ciclo, no 2º e no 3º. Ele e outras pessoas mais que às vezes não estão conosco no canal, mas entram, assistem em outro momento, passam feedback com a gente, conversam. Então, o que é ser cheio do Espírito? Professor Valdemar, inexplicável. O que é ser cheio do Espírito? Antes de avançarmos com essa pergunta, precisamos entender primeiro quem é o Espírito Santo e qual é a sua missão. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. Ele foi enviado por Deus a fim de nos preparar para o grande dia do encontro com Jesus Cristo, por ocasião do arrebatamento da igreja, como a noiva que foi preparada para encontrar-se com seu noivo. A missão do Espírito Santo, portanto, é nos santificar, nos fazer caminhar mais perto de Deus e mais distante do mundo. Não estamos com isso dizendo que a função é nos tirar do mundo, e sim tirar o mundo de dentro de nós, ou seja, preencher o espaço de nossas vidas
com a sua presença, de forma que sejamos orientados por Ele e possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter a vida conduzida pelo Espírito de Deus. E de que forma podemos manifestar essa submissão ao Espírito Santo? Com algumas atitudes bem simples. Primeiro, agindo como pessoas sábias. Paulo, em sua carta aos Efésios, descreveu as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A primeira delas está relacionada diretamente à forma de vida de pessoa. Veja, como você anda, não como um tolo, mas como um sábio. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Devemos o que então? Ver como você anda, não como um tolo, mas como sábio. É possível escolher ser um sábio ou um tolo. Isso se descobre quando uma pessoa aplica ou não conhecimento que já possui acerca de Cristo. Ou seja, a nossa comunhão com Cristo deve se manifestar em nossas atitudes. Evidente. Você expressa hoje nas suas ações de acordo com a sua vida hoje em comunhão com Cristo. Ué, como é que eu posso esperar que uma pessoa tenha uma atitude sábia se ela não tem uma comunhão com Cristo? Se ela não tem uma comunhão com Cristo, ela não tem a vida cheia do Espírito. Então só pode ter uma vida cheia do Espírito, uma vida sábia, que tenha sabedoria. A sabedoria que vem do alto é de Deus, mas a sabedoria da terra é animal e diabólica. Nós vamos ver isso aqui. Então, quem já possui o conhecimento que já possui acerca de Cristo, ou seja, a nossa comunhão com Cristo deve se manifestar em nossas atitudes. Agir como um sábio é um exercício diário, todos os dias, pois diariamente somos tentados a agir de acordo com a nossa própria vontade, esquecendo-se de nossa comunhão com Deus e de nossa posição no reino dos céus. Mas não estamos aqui sós nessa caminhada, pois Deus apenas está conosco, mas também está disposto a dar-nos sabedoria necessária. Tiago, sobre esse assunto, disse: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Capítulo 1, versículo 5. Note, quando Tiago diz aqui, esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus, viu? Para quem diz que Jesus não tinha irmão, aqui já é um outro assunto, né? Mas note o que a epístola, a carta de Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ponto. Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Esse lançar em rosto tem a ver lançar na cara, dizer: rapaz, tu não sabe de nada. Jesus, Deus não faz isso. Ele não lança em rosto. Veja que grande promessa ao Senhor. Se algum de nós não tem sabedoria, pode pedi-la em oração, e Ele a dará de bom grado. Então você que está me ouvindo aqui, a todos os alunos da sala Brilhantes Discipulando de Jesus, se você percebe que você tem falta de sabedoria em alguma coisa, em alguma área da sua vida, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente. Você já pediu sabedoria a Deus? Mas sério mesmo, você já em oração pensou em dizer: Senhor, dai-me sabedoria? Peça, faça esse teste e veja o que vai acontecer. A gente já tem feito tantas coisas por nossas próprias vontades, né? E não tem dado certo. Nós, seres humanos, seres pensantes, estamos tentando acertar. Estamos tentando achar. Se o ser humano, tudo que ele fizesse fosse certo, eu não precisaria repetir candidatos a prefeito, a vereador. Nós vivemos numa oligarquia. Mas, na monarquia, que existem ainda certos países, como a Inglaterra, que lá é uma monarquia, eu acho que a Holanda também é uma monarquia, e lá, o imperador, eles acreditam que tudo que aquela pessoa faz é certo. Tudo que ela diz tem que ser cumprido. Nós, depender de uma só pessoa para ter a capacidade de gerir tudo daquela pessoa e acreditar que ela é a certa e o que a atitude que ela toma é correta, é muito arriscado. Lembrei aqui de Israel, quando tinha o rei Salomão, que o Senhor Deus disse que em toda a terra jamais se viu um rei tão sábio como Salomão. Tem até aquela história, né, para poder nós entendermos aqui um pouco a situação de Salomão, quando veio as duas mulheres brigando, que uma tinha trocado o filho da outra quando estavam dormindo. Uma criança estava morta e a outra criança estava viva, e a mulher trocou as crianças. E naquele momento ela acusava, dizendo que a outra tinha dormido por cima da criança e a criança morreu sufocada. E naquela confusão, Salomão pediu uma espada, mandou que colocasse a criança em cima da mesa, e ele levantou a espada para poder partir a criança no meio. Aí a mãe, de verdade, gritou: não, 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 pode ficar, deixa, pode ficar com ela. E ele olhou e disse: por que você vai deixar que ela fique com essa criança? Porque eu prefiro ver meu filho vivo com ela do que ele morto. Porque ele disse que ia partir a criança no meio para dar um pedaço para um e um pedaço para outra. Foi uma técnica. E olha a sabedoria dele. Então essas ações, Salomão é sábio e escreveu um dos livros mais complexos de histórias e aconselhamentos, que é o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o Cantares de Salomão. Se você for ler em algum dia na sua vida o livro de Provérbios, você já deve ter percebido que cada versículo ele conta uma frase diferente, uma historinha diferente. Ele vai falando versículo após versículo, dando conselhos e orientações. E uma das principais orientações que ele fala é sobre o temor do Senhor. É o princípio de toda sabedoria. E a inteligência, afastar-se do mal. Ele diz: quem quer buscar a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E a inteligência, afastar-se do mal. Fica o conselho. Vamos lá. Remindo o tempo. Remir
o tempo é administrá-lo de forma sábia em todos os momentos. Como estamos de passagem nesse mundo, não podemos utilizar esse presente dado por Deus a todas as pessoas. O tempo com coisas que não trarão edificação. Ele está querendo dizer que você passar tempo com coisas que não trazem edificação é perda de tempo. Isso deve nos deixar alertas em relação à forma como passamos o nosso tempo. É preciso lembrar que somos novas criaturas e por isso devemos adquirir novos hábitos, como ler a palavra de Deus todos os dias, passar um tempo em oração, buscar congregar em igrejas que estejam próximas de nossas casas ou acessíveis. São atitudes sábias, né? Se nesta vida temos pouco tempo, por que não podemos aproveitá-lo para fazer o que pode edificar a nossa vida e a de outras pessoas? Olha, eu costumo dizer muito isso quando eu estou conversando com meus amigos. Eu digo, rapaz, se tem uma coisa que eu possa fazer e está na minha condição, é ajudar as pessoas. Você pode ajudar as pessoas de várias maneiras, dando um bom conselho, ajudando de forma financeira. O que adianta eu ser tão rico e chega um pobre, necessitado? Eu sei que aquela pessoa é pobre e necessitada. Por que eu não faço uma cesta básica? Eu não preparo. Cesta básica não é a cesta básica do governo, não. A cesta básica, meus amigos, é uma condição que você utiliza do seu coração. E você sabe o que aquela pessoa necessita. Poxa, tu tem condição? Eu vou levar um mercantil para essa pessoa. Porque a expressão cesta básica são o básico dos itens necessários. Eu não estou falando de valores, entenda. Não é a questão de valores. É a questão de você que tem condição e vê teu irmão necessitado, ele não tem que pedir, cara. É o teu coração que fala e diz para tu ajudar a quem precisa. Temos muitos relatos, testemunhos de pessoas que doaram roupas, doaram bicicleta, doaram dinheiro financeiro, essas doações voluntárias. Tem relato de pessoas que doaram carros. Aqui meu carro para você, meu irmão. Você precisa, trabalhador. Tá aqui uma moto para você. Mas que loucura, vamos deixar de ser capitalista? Se você tiver condição e Deus tocar você não está pedindo sabedoria a Deus, não? Você dá aqui uma moto para uma pessoa. Deus falou com você. E você deu a moto. Lá na frente, Deus te restitui com uma fábrica de moto. E aí? Tu tem 4 carros. Um tem 500 mil reais, o valor de um. Outro vale 2 milhões. Outro carro vale mais, sei lá, 1 milhão. E o carro mais barato que você tem é a Hilux, que vale 200 mil. Aí tem uma pessoa que trabalha numa motinha no interior, caindo nos pedaços. A moto custa 8 mil reais, uma moto nova. A dele é uma moto reutilizável. Aí você sente aquele toque no coração e diz, rapaz, eu vou abençoar esse irmão com uma moto nova. O que vai te pesar isso? Ajudar quem necessita. Olha, eu vou escolher aqui umas 5 famílias. Eu vou visitar a casa dessas famílias.
Cada casa, eu vou fazer uma doação de R$ 1.000. O que te custa isso? Eu estou falando de muitas das pessoas que têm condição, meu irmão. Isso não é nada. Se nesta vida temos pouco tempo, por que não podemos aproveitar para fazer o que pode edificar a nossa vida e a de outras pessoas? O tempo é um recurso útil para praticar aquilo que agrada a Deus. E não podemos desperdiçá-lo. Uma manifestação de uma pessoa cheia do Espírito é a forma como ela usa o seu tempo. Se nós somos cheios do Espírito, não perderemos tempo com coisas que desagradam a Deus, como falar mal da vida alheia, deixar de ler a palavra de Deus, não partilhar o Evangelho com pessoas do nosso círculo de amizade. Isso é importante. Se você conhece o Evangelho, você deve partilhar o Evangelho no seu ciclo de amizade. Se você não comunga essas boas novas, não é para estar pregando ali, não. É partilhar o Evangelho do nosso círculo de amizade. Somos desafiados a usar o nosso tempo sobre o foco de perspectivas divinas. Entendendo a vontade de Deus, Paulo diz que devemos entender qual é a vontade do Senhor. Mas como entender a vontade de um Deus que não vemos? Essa é boa. Como entender a vontade de um Deus que nós não vemos? A resposta a esta pergunta encontra-se na leitura da palavra de Deus e nos momentos de oração que passamos com Ele. Pela leitura da palavra, veremos a vontade geral de Deus para nós, nos diversos textos inspirados para Ele. A Bíblia é riquíssima em orientação para todas as situações pelas quais um ser humano passa essa orientação estão disponíveis para leitura, interpretação e aplicação. Na oração, podemos passar momentos mais íntimos com Deus e ouvir a sua voz. É possível? É possível? Na oração, podemos passar momentos íntimos com Deus e ouvir a sua voz para situações mais específicas. Naturalmente, devemos ter maturidade para entender que Deus não vai falar com o nosso coração nada que contradiga uma palavra. Um homem casado que tenha um relacionamento extraconjugal não pode esperar que Deus concorde com o seu estilo de vida, pois Deus condena o adultério e ordena a fidelidade dentro do matrimônio. Ficou claro? Se quer que Deus fale com você, você está vivendo uma vida extraconjugal e você quer deixar o seu matrimônio, quer que Deus fale com você, Ele vai mandar você voltar para sua mulher. Porque Ele ordena a fidelidade dentro do matrimônio. Entender a vontade de Deus não é impossível, mas exige de nós maturidade e discernimento. Nem tudo Deus vai falar em sua palavra, pois ela não é um livro de curiosidade, mas sua palavra nos dará os princípios para que tomemos decisões acertadas. E se formos cheios do Espírito, seremos orientados por Ele. Buscando as coisas espirituais. Desculpa.
Não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. Paulo comenta aos cristãos não deviam embriagar-se. E havia um bom motivo nisso. As pessoas dadas ao vinho tendem a ser descontroladas. Na Bíblia temos alguns casos de pessoas que tiveram problemas por causa do vinho. Noé, após o dilúvio, embriagou-se e teve um sério problema familiar. É verdade. Ainda em Gênesis, vemos que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, com medo de ficarem sem descendentes, embebedaram o seu próprio pai, cometeram um incesto com ele. Está escrito em Gênesis capítulo 19, versículo 30 ao 38. O sacerdote não podia beber vinho enquanto estivesse ministrando no tabernáculo, tendo em vista a santidade de seus atos. Levítico, capítulo 10, versículo 9. Essas advertências devem nos levar a pensar seriamente no fato de que não podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, tendo ao mesmo tempo problemas com bebidas, que podem nos tirar de consciência. Deus espera que tenhamos plena consciência dos nossos atos em todos os momentos, e por isso não devemos ficar entorpecidos com bebida alcoólica. Lembre-se de que os bêbados não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Olha, eu vou fazer aqui um comentário e vou usar a passagem bíblica de Isaías, que diz: ai daqueles que se levantam pela manhã cedo com tambores, pífanos, festas, bebendo vinho, e segue a bebedeira até a noite, até que o vinho os esquente. E diz que confusão, muita dissensão, problemas há nesses meios. O profeta Isaías, ele escreveu isso, uma profecia, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E hoje, a gente nota que essas condutas, né, em beber, em bebedeiras, seja no bar, seja em jogos, festas, que há muitas bebedeiras de bebidas alcoólicas de forma geral. Quando você vê as notícias da madrugada, o que aconteceu, pessoas brigam, pessoas cometem atropelos, acidentes de carro, porque vão dirigir alcoolizados. Então há muitos prejuízos que acontecem. Eu sou vítima disso. Há muitos prejuízos que acontecem com a bebedeira. E muitas coisas, confusões, você causa em sua vida ao praticar o alcoolismo constante na sua vida. Um deles é que você se torna uma pessoa chata. Dentro de casa você vai ser uma pessoa violenta, você vai ser uma pessoa brigona, vai se chatear por qualquer coisa, e aí as confusões estão generalizadas. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sujeitai-vos uns aos outros. Esse mandamento bíblico é muito importante, pois o princípio dessa recomendação é o cuidado contra a soberba, a arrogância.
Não se pode pensar numa pessoa cheia do Espírito e ao mesmo tempo soberba e cheia de si. Não raro, pessoas arrogantes fazem o possível para realizar obras que as destacarão como centro de todas as coisas. Seus feitos não buscam refletir a glória de Deus, mas o seu próprio brilho pessoal. Sobre isso, Paulo disse: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Estar sujeito aos outros afasta de nós a arrogância, a soberba, e nos mostra como Jesus demonstrou submissão a Deus e humildade diante dos homens. Podemos fazer a mesma coisa, dando graças a Deus por tudo. Gratidão é importante. Uma das características mais importantes de nosso relacionamento com Deus é a gratidão. Temos motivo de sobra para sermos gratos a Deus. Fomos salvos por Cristo e somos herdeiros de Deus para a vida eterna. Podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Podemos orar a Deus e contar com respostas às nossas orações. E acima de tudo, temos um Deus bondoso e amoroso como nosso Senhor. Não podemos deixar de demonstrar nossa gratidão para com Deus. Essa demonstração pode ser manifestada em cânticos, em palavras de gratidões, em nossas orações, em testemunhos para com outras pessoas e no incentivo de que outras pessoas também sejam gratas a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda irá fazer. Tais manifestações de gratidão precisam alcançar outras pessoas. Desta vez, não para que tenhamos conhecimento de quanto somos gratos a Deus, mas sim para que demonstremos na prática a nossa gratidão a Deus. Gratidão em tudo. A Bíblia nos diz para sermos gratos a ela completa, em tudo. Seria a intenção de Deus nos mandar ser gratos, não apenas nos momentos de alegria, mas de adversidade, de oposição também. Sim, Deus espera que tenhamos um coração agradecido. O próprio apóstolo Paulo mostra gratidão para com Deus e com a igreja em Filipos. Ele estava preso. Quando recebeu uma ajuda dessa igreja, respondeu com uma carta que mostra a sua gratidão. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo do 11 ao 13. Paulo sabia ter equilíbrio e um coração agradecido, mesmo na adversidade. Será que ficou bem claro o que Paulo passava? Sabia ter abundância. Paulo, não digo isto, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira de viver, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmodiando ao Senhor em vosso coração.
Salmodiar é literalmente cantar salmos. Os salmos são cânticos feitos nos tempos bíblicos, que demonstravam as emoções do povo ou de uma pessoa pacífica. Um indivíduo poderia estar muito alegre, então cantava um salmo. Outra pessoa poderia estar triste e também cantava um salmo. Uma pessoa poderia estar desesperada ou esperançosa, aguardando de Deus uma resposta que não havia chegado, mas ainda assim cantava um salmo. Os salmos são uma expressão verdadeiramente de como nos aproximamos de Deus, independentemente de nosso estado de espírito. Ele sabe como estamos e como não podemos esconder dele o vosso verdadeiro estado. Por isso, os cânticos são recomendados não apenas durante o culto, mas também fora dele. Ou seja, em nossos lares, no local de trabalho, desde que não interrompa ou incomode as pessoas que estão em torno de nós, em outros locais e períodos em que podemos ter um momento com Deus. Paulo também falou sobre os cânticos espirituais e hinos. É possível crer que esses cânticos espirituais podem se referir a cânticos que o Espírito coloca em nossos corações, ou mesmo cânticos em outras línguas, de acordo com o que o Espírito de Deus vem a conceder individualmente cada pessoa. Atos capítulo 2, versículo 4. Nem todas as pessoas passam por essa forma de adoração a Deus, mas isso não significa que ela não esteja disponível em nossos dias. A conclusão de hoje, já estamos chegando ao fim, e não se entristeça, tá bom? O conteúdo já foi transmitido, esta é a mensagem. Trate com sabedoria os momentos que você tem recebido aqui de orientação, tá? Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, não lhe joga no rosto, e ser-lhe-á dado. Ser cheio do Espírito Santo é um desafio diário para todos nós, mas não é impossível. Se desejamos uma vida de plena comunhão com Deus, não podemos permitir que outra coisa venha ocupar o espaço que é somente do Senhor. Sendo sábio, remindo o tempo, sendo grato e verdadeiros adoradores, podemos demonstrar o quanto Deus opera em nós por intermédio do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Próxima lição: a vida frutífera no Espírito Santo. Lição de número 7. Te espero lá, tá bom? Quando eu vejo essa imagem aqui de árvores, raízes, é isso que nós somos. Verdadeiras árvores. E as raízes é a cada dia se aprofundar na palavra para se tornar uma árvore forte e firme. Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia nesta semana que se chega. Que o Senhor possa te abençoar. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha, nós não nascemos sabendo de tudo, mas Ele dá sabedoria a nós. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmo 119 que eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua palavra. Guarda essa, tá bom? Deus abençoe. Pai do Senhor.